Vamos falar um pouco sobre a estrutura do Código Penal Militar. A estrutura do Código Penal Militar, artigo 1º ao artigo 135, trata dos princípios gerais, aplicação da lei, crime, imputabilidade, concursos de agentes, penas, medidas de segurança, ação penal e extinção de punibilidade. Tudo praticamente igual ao Código Penal Comum. Já a parte especial, ela vai tratar dos crimes militares em tempo de paz, do 136 ao 354, e olha só, dos crimes militares em tempo de guerra, 355 a 408. Aqui já é bem diferente do nosso Código Penal comum. Lá no livro 1 dos crimes militares em tempo de paz, eu trouxe aqui apenas um título para vocês. Nós vamos trabalhar alguns desses crimes hoje, de modo bem superficial, mas vamos. Título 2 fala dos crimes contra a autoridade ou disciplina militar. Nós temos o motim, nós temos a aliciação, nós temos o violência contra superior, nós temos o desrespeito a superior e a símbolo nacional ou farda, e nós temos a insubordinação. Deixa eu falar uma coisa para você. Você já viu aquelas pessoas que estressadas com o trabalho, arrancam assim parte da roupa, assim, ó. Sabe, imagina assim, você tá lá no trabalho, né? Tá lá no trabalho, aí a pessoa te estressa, né? Imagina a doutora Alana sendo estressada pelo doutor Paulo Kiss, ela fala assim, mas isso aqui é um absurdo, não aguento mais. Aí ela pega assim uma parte da roupa assim, ó, e rasga assim, ó. Ah, né? O doutor André lá, o doutor pega assim a gravata, ele arranca a gravata. Então, doutor, então pega isso aqui, ó, e fica com isso e joga a gravata no chão, né? Seria um despojamento, né? Despojamento da roupa, da peça de roupa, né? Se eu contar para você que se um militar fizer isso, ele pratica um crime militar, que se chama despojamento desprezível. Olha só, despojamento desprezível. O que é o despojamento desprezível? É um militar que arranca parte da sua farda e joga no chão. O militar não tem a cobertura? Às vezes é uma boina, às vezes é um cap, às vezes é um boné. Sim ou não? Ele pega aqui assim o boné, fala, comandante, então é o seguinte também, plá, e joga o boné da polícia militar no chão. Então é o seguinte também, isso aqui todo saco cheio, flau, joga no chão. Está preso. Flagrante de despojamento desprezível. É aquele que arranca parte da farda. Para os senhores entenderem, isso é um crime tipicamente, ou melhor, é um crime propriamente militar, obviamente, que é impensável em qualquer outra área da sociedade, mas que o militar tem isso. Alguém aí dos militares reformados ou da ativa ainda já viram esse crime acontecer? Se quiser contar algum caso, enquanto eu passo o slide, pode contar aí. Você já viu isso? Eu nunca vi na prática, mas eu já ameacei de prender, porque um policial fez isso na minha frente. E, e, e quase, né? Mas a gente deixa passar, né? Não dá para ficar prendendo por isso. Mas o crime existe. Mas o crime existe, tá bom? Bom, dos crimes militares em tempo de guerra, você tem a traição, você tem a cobardia, o nome é cobardia, né? O ato é de covardia, mas o tipo penal é cobardia. Espionagem, motim, revolta, inobservância do dever militar, insubordinação, deserção e falta de apresentação. Tudo isso são capítulos, tá? Do livro segundo. Olha que interessante, né? Falando aí dos crimes militares em tempo de guerra. O que que fala o artigo 5º da Constituição Federal? Direitos fundamentais, né? Inciso 57, não é isso? Inciso 57? Não, 67, inciso 67, vai nos dizer o quê? Que são vedadas as
penas de caráter perpétuo, trabalho forçado, banimento cruel e a pena de morte, certo? Salvo quando? Salvo em caso de guerra declarada. Significa que o Brasil tem pena de morte? Tem, nos casos de guerra declarada. Quando o presidente da República declara guerra e o Congresso Nacional ratifica essa guerra, você tem guerra declarada. E quando você tem guerra declarada, os crimes militares serão praticados pelo livro 2, pelo menos no teatro da operação, né? Você pode praticar os crimes militares em tempo de guerra. E nós vamos abrir o Código Penal Militar, está lá, pena, morte. Pena, morte. E a morte é por fuzilamento. Senhores, nós não vamos trabalhar os crimes militares em tempo de guerra, tudo bem? Nós não vamos falar disso porque isso não é nossa realidade. Então, quem gostar disso vai ter que abrir um livro, vai ter que fazer um curso mais aprofundado, porque aí seria realmente mera teoria. O que vamos trabalhar aqui são os crimes que efetivamente e a prática que efetivamente nos interessa para a advocacia do dia a dia, tá? Mas estou tratando aqui com o seguinte olhar, para que os senhores entendam que a disciplina e a hierarquia para as instituições militares é algo tão importante, que podemos ter até a pena de morte contra alguns crimes. Professor, Pois não, quem está falando? é o doutor Medeiros. Então, Ô, doutor Medeiros. teve um crime militar que viralizou na 25 de março. Não sei se você se lembra desse caso. O cabo que atrasou, o soldado na hora do almoço apontou a ponto 40 no rosto do cabo e deu um rolo danado, né? Exatamente, eu me lembro desse caso, um caso horrível, um caso em que nós tivemos ali um afrouxamento naquele momento, né, da hierarquia, da disciplina. Aquele policial, acho que foi um soldado para um cabo, acho que foi exatamente isso. Foi isso mesmo. Ele foi preso em flagrante, tá? Ele foi preso em flagrante. Logo depois ali, ó, entendemos que o cabo ele agiu corretamente, porque com uma arma sendo apontada contra você, não existe hierarquia mais, não existe mais disciplina, né? E não tem como você ali agir e provocar ali um bang bang naquele cenário, né? Então ali não, todas as barreiras do direito penal militar para que isso não acontecesse aconteceram. Já que Sim. aconteceu, o cabo agiu corretamente, ele ficou quieto, né? Deixou o soldado fazer o que devia ser feito ali. Logo na sequência foi comunicado ao escalão superior, aquele soldado foi preso em flagrante, né? E ele foi condenado por crime militar. Não acompanhei mais o caso, mas eu não tenho dúvida nenhuma que se ele não foi demitido, será demitido da corporação, além da sua condenação por violência contra superior, tá? O erro ali, ele foi condenado inicialmente, e aí houve a reforma na segunda instância, foi porque erraram na mão, né? A condenação dele foi por tentativa de homicídio. O conselho de sentença ali, o conselho de justificação, conselho de justiça, desculpe, condenou, o promotor, né, denunciou por tentativa de homicídio e ele foi condenado por tentativa de homicídio. O que que o advogado fez corretamente? Deixou ir lá e recorreu, e esse julgamento, então, foi anulado, e eu não sei se voltou para a primeira instância ou foi reformado pela segunda instância. O que é o papel do advogado? Porque, veja só, num caso desse, não tem muita defesa, né? A defesa que você pode falar que ele estava totalmente transtornado, que eventualmente o superior hierárquico dele provocou aquela agressão e tal, né? Não era o caso. Mas o papel do advogado é não deixar que um caso desse entre como tentativa de homicídio, porque não foi tentativa de homicídio. Tudo bem? Não pode se falar que foi tentativa de homicídio, porque talvez poderia até ter entrado em tentativa de homicídio se ele tivesse sido contido por outros militares enquanto ele estava apontando a arma
para o rosto do outro militar, né? Então, você poderia compreender que ele iniciou a execução de apontar a arma e só não alcançou o resultado porque ele foi impedido. Mas não foi o caso, ele colocou a arma na cabeça do outro policial e depois ele voltou. Quer dizer, ele exauriu a ação dele. E se ele exauriu a ação dele, não há que se falar em tentativa de homicídio. Se ele até tinha a intenção de matar, ele retornou, né? Ele retornou e, portanto, houve um arrependimento eficaz ali, com certeza. Então, no mínimo, o crime de violência contra superior e outros, com certeza tinha. Então, condena pelo jeito certo, né? Condena pelo jeito certo. Ah, a pena é pequena. Bem, a pena pode ser pequena, mas administrativamente, ele, se não foi demitido, será demitido, sem dúvida nenhuma. Tá bom? Obrigado, doutor Sim. Medeiros, pelo exemplo. E aqui, artigo 5º, inciso 41, ele vai falar que ninguém será preso em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade, ninguém será preso senão, né, em flagrante delito ou por ordem de autoridade judiciária. Isso é o que todo mundo sabe. Salvo nos casos de transgressão disciplinar ou nos casos de crime propriamente militar. Senhores, aqui está a importância de vocês entenderem a diferença de crime propriamente militar e crime propriamente militar, tá? E nos casos de transgressão disciplinar. Porque nestes casos é possível a prisão dos militares sem ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária. O comandante prende. O comandante prende. O comandante prende administrativamente, pelo menos, os militares, sem ter uma decisão de uma autoridade judiciária. Isso é grave, né? Isso é grave. Porque é grave que eu digo dentro dos direitos fundamentais, mas faz parte do nosso direito militar. Porque você nunca viu um poder tão grande assim. O delegado de polícia, quando ele prende em flagrante, o que ele tem que fazer imediatamente? Audiência de custódia. Mas o delegado não pode prender preventivamente, não pode mais prender em prisão temporária, antes de 88 até dava. Então, você, jovem estudante de direito, ou melhor, jovem advogado, que foi estudante de direito, sabe bem que é impensável uma prisão que não seja assinada por um juiz de direito. E eu te digo que a Constituição Federal autoriza as instituições militares a prenderem seus militares ou por transgressão militar ou por crime propriamente militar. Tudo bem? Legal. Vamos seguir.